Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como eu ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguires numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Jesus, além de enviar seus 12 discípulos para servir, também os alertou de que Jesus queria reproduzir neles a sua imagem e a imagem de sua liderança e ministério. Isto é, eles deveriam ser como Jesus. Como parte desse processo de preparação, ele nos instruiu a respeito do que ainda aconteceria. Isso foi só nesse tempo? Não, é muito... Ou tem algo parecido? Tem algo parecido e até antes disso. Sim. É muito interessante, Guerra, quando nós paramos para pensar sobre a lei da reprodução, que é algo que o Senhor estabeleceu quando Ele criou todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, nós temos o processo de criação de Deus. Sim. E todos os seres vivos criados por Deus, eles receberam lá em Gênesis 1 um direcionamento muito claro ou um princípio estabelecido por Deus, de que eles deveriam reproduzir e reproduzir segundo a sua espécie. E é bem interessante isso. Então ele criou as ervas, né, e as árvores e determinou que elas reproduziriam conforme sua espécie. Ele criou os animais que vivem na água, as aves, e também determinou que eles reproduziriam conforme sua espécie. Ele criou os outros animais, tanto selváticos quanto domésticos, e também determinou que eles reproduziriam segundo a sua espécie. Então, essa lei da reprodução, tem um princípio, que é reproduzir segundo a sua espécie. E é exatamente isso que Jesus está alertando os seus discípulos. Qual era a intenção de Jesus? Reproduzir discípulos. E ele iria reproduzir pessoas que seriam segundo a sua espécie. Isto é, tudo aquilo que Jesus estava vivendo e tudo aquilo que ele estava passando, então que os seus discípulos também pudessem se preparar, porque iriam passar também. Então, quando ele fala, né, a respeito da relação que o irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, os próprios irmãos de Jesus não acreditaram nele. Então, tudo que acontecer daí para frente, nós só estamos sendo reproduzidos conforme a espécie do Senhor. Com certeza. Jesus foi perseguido? Foi. Ele foi criticado? Foi. Foi levado diante das autoridades? Foi. Então ele está falando exatamente isso para os seus discípulos. Olha bem, se vocês estão sendo reproduzidos conforme a minha espécie, tudo isso que eu estou vivendo e tudo isso que eu estou passando, vocês vão passar também. Com certeza. Vai acontecer mesmo coisa. E ele em determinado momento fala, se eles estão fazendo assim comigo, quanto mais não farão com vocês, né? Então, esse princípio é realmente algo que nós precisamos estar prontos para vivenciar, porque Deus não vai mudar os seus princípios, não é? Então, ele nos alertou, já sabendo de que essas coisas poderiam e, consequentemente,
iriam acontecer. Mas há uma promessa, né? Então, essa promessa é a promessa. Se perseverar, né, você será salvo. E é bem interessante porque nós estamos já hoje no quarto programa consecutivo falando dessa relação discipulador, né, e o discípulo, instrutor e aprendiz, nessa relação de Jesus com os seus discípulos. E eu creio que esse é um momento muito importante para a gente estar falando a respeito disso. Porque nós, como igreja, precisamos estar cada vez mais fundamentados, né, na vontade de Deus para nós como igreja e muito mais conscientes da nossa função e o nosso papel como discípulo de Jesus. Inclusive, Rogério, tem uma pergunta aqui de Belo Horizonte, da Poliana, e ela coloca assim: é errado homem evangelizar mulher ou mulher evangelizar um homem? Um grande abraço a todos do programa, Poliana de Belo Horizonte. Olha, Rogério, não é errado, mas isso precisa ter determinados cuidados, porque a Bíblia nos orienta a fugir da aparência do mal, não é? Não é porque a pessoa é de outro sexo que eu não posso falar a respeito do amor do Senhor por ela. Se fosse assim, não é? Nós não teríamos uma liderança feminina, pastoras inclusive, na posição de autoridade diante de um rebanho. Exatamente. E que está ensinando e trabalhando com todo mundo. Claro. Temos muitas e muitas pastoras à frente de ministérios usadas por Deus, abençoadas por Deus, com autoridade dadas por Deus e que estão realmente não só evangelizando, como também discipulando. Claro. Agora, o ideal é que há esse processo de evangelização e esse processo de discipulado, que é um processo de caminhar mais perto, que ele seja mais entre os iguais. Mas o Senhor não proibiu isso. Exato. Eu sempre falo que o maior cuidado é aquele discipulado particular. Entendeu? Esse discipulado particular que é complicado. Quer dizer, um homem pode discipular 2 ou 3 irmãs ou numa classe, sem problema nenhum. Agora, o particular que é complicado, tanto de um lado quanto de outro. Não é? Então, a questão da aparência do mal que nós estamos falando. E as ciladas, né? Então, o texto que a gente viu hoje, ele fala exatamente isso. Ele fala que devemos ser o quê? Simples como a pomba, mas... Deixa eu ler. Né? Astuto como a serpente. Versículo 16 fala assim: eu que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como a pomba. Pronto. Não é? Então é isso. Vigiar. Que no sentido da serpente aí, porque essa serpente do deserto, ela andava sob a pedra para não deixar rastro. Ela andava em cima da pedra, então ela era muito... Não é astuta, né? Astuta, prudente. Eu vou deixar rastro para quê? O outro, né? O outro bicho lá, que caçador lá, a cobra não achava, né? Não tinha rastro. E a pomba simples, né? Porque é o mais então, simples que existe. Eu acho que isso encaixa perfeitamente dentro desse contexto. Né? E é o que está aqui no primeiro. Ele os desafiou a serem sábios, mas inocentes. Isso. Não é? Então... sábio na forma de dirigir, de abordar, inocente no sentido até dessa área aí de tentação, de tudo. Aí vem a questão da inocência mesmo, da questão espiritual, né? Não ter maldade. Não é? Tirar a maldade. A questão da pureza também, sabe? Eu acho que essa inocência tem muito a ver com a pureza, que a pomba, ela realmente traz essa visão, essa ideia, né? De pureza, de simplicidade, né? Até mesmo de humildade. Então, é realmente essa dualidade que muitas vezes a gente precisa viver. Viver com sabedoria, viver com prudência, mas não perder a essência da simplicidade, da pureza, da humildade. Então, isso é importante.
E Jesus foi isso, né, Guerra? Oh, então, com certeza. na hora de confrontar, ele confrontava. Na hora de agir, né, de maneira séria e de exortar, ele exortava. Agiu, com Mas certeza. na hora também de sentar com as crianças, na hora de ouvir o outro, na hora de tocar o coração do outro, na hora de manifestar o amor de forma incondicional, né, para o outro, ele também agiu. Com então, certeza. Simplicidade. Exatamente. Simplicidade. Aqui nós temos a participação da nossa querida irmã Marinalva, e ela diz, olha, que 2017 seja de grandes programas da Clínica da Alma e que vocês continuem sendo uma bênção que são. Um grande abraço à nossa amada baiana, não é? E que tem... até hoje ela me deve a informação, viu? Ah, é? Que até hoje ela não falou como é que a água entra no corpo. Ah, tá aí, Marinalva, tá vendo? Tá devendo uma resposta pro pastor Guerra. Ué. Te vira aí, filho. Corre atrás dessa informação. Ela é uma benção, né? Ok, nós temos aqui uma outra participação. DDD 41, lá de Curitiba. Olá, bom dia, queridos pastores. Eu sou a Taline, moro em Curitiba. Tenho aprendido muito com vocês e sendo muito abençoada. Peço que vocês estejam orando por mim e meu esposo, para que nós possamos estar alinhados com os propósitos de Deus. Um grande abraço para vocês, um grande abraço para você também, viu? Obrigado pelo seu carinho. Olha, nós temos aqui, o versículo 17 e 18, que eu vou até lê-lo aqui. Não queria, mas vou lê-lo, né? Que honra, Ele está aqui. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão na sua sinagoga. Por minha causa sereis levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Fala assim, ele os preveniu de dificuldades que o futuro traria. Quer dizer, ele não mandou eles e falou assim, vai ser tudo bem, vai ser mar de rosa, vai ser... Não, ele preveniu o que poderia acontecer com eles também. Então eles já foram em alerta, né? Como diz, com o seta-alerta ligado, né? Não é isso? Não, e Guerra, é muito interessante porque não só no contexto né, do livro de Atos e das cartas que a gente tem no Novo Testamento, como também muitas histórias da tradição cristã, nós vamos ver que todos estes discípulos mais diretos de Jesus experimentaram essa situação mais de uma vez, ou uma única vez que os levou à morte. Mas todos eles, em todo momento, se sentiram perseguidos. E isso já desde o princípio, né? Mesmo antes de Jesus ressuscitar, Jesus ainda nem tinha ressuscitado, ele tinha morrido, eles já estavam confinados com medo de serem presos também, e isso continuou. Então essa é uma situação que Jesus falou com eles por mais de uma vez, né? Sim. E eles vivenciaram isso durante toda a trajetória e todo o ministério que eles desenvolveram. Quando nós paramos para olhar, Guerra, a liberdade que nós temos hoje no nosso país e em alguns outros países do mundo, nós às vezes pensamos que isso é algo muito distante da vida da igreja. Com certeza. Que isso era coisa, né, da igreja primitiva, da igreja do 1º século, do 2º século e até um pedaço do 3º século. Mas na realidade, nós sempre tivemos pessoas perseguidas por amor a Cristo, perseguidas pela sua fé, que foram mortos por não negar ao Senhor Jesus. Em toda a história da igreja, em todo o tempo da igreja, em um lugar ou em outro, nós sempre tivemos essa perseguição. Então essa é uma palavra do Senhor Jesus, que ela vale e vale muito, inclusive hoje. Hoje a gente acaba ficando, tentando sair, né, de uma forma até mesmo politicamente correta para criar um ambiente
de facilidade para a igreja. Com Tem hora certeza. que eu fico me questionando, será que é isso mesmo que nós como igreja devemos fazer? É. Será que nós devemos realmente estar empenhados em eleger deputados, senadores, vereadores, para que eles façam leis para nos favorecer? Será que é isso que Deus quer? É essa realmente a motivação e o propósito da igreja? É claro que não. Claro que não. Né? Tê-los, esses políticos, crentes, tementes a Deus, é para fazer leis justas para toda a comunidade e não para fazer um lobby, não é? Ou uma bancada em favor daquilo que se chama grupo evangélico. Exatamente. Não é? Então, a proposta é, devemos pensar nisso na hora de eleger? Sim, mas com o propósito de estabelecer a justiça para todos, e não leis que nos favoreçam. Né? Tem uma participação aqui, Guerra, que diz assim, ó, bom dia, amados, que a paz do Senhor esteja com vocês, DDD 31. Gostaria que vocês me aconselhassem com relação ao meu filho, que tem 27 anos e está namorando uma moça de uma outra fé. Ele sempre teve simpatia pelos evangélicos. Tudo começou quando ele foi ao culto de terça-feira com o pastor André, e foi muito tocado, chorou muito e nesse dia aceitou Jesus. Mas não teve uma... Aqui está congregação, mas eu não sei o que ela quis dizer com isso. Não teve uma congregação, mas um caráter de Deus mesmo. E sempre oro por ele para que Jesus coloque na vida dele uma varoa. Não sei como lidar e conversar com ele sobre essa moça. Me ajudem para que ele não se afaste do nosso Senhor. Grande abraço, é a Leila, aqui de Belo Horizonte. Rogério, é uma situação melindrosa, porque a questão sabe como que está o sentimento e o envolvimento dele com essa moça. Não é? Talvez ela vai chegar perto dele e ele vai até afastar dela por essa cobrança ou essa conversa. A não ser que ele dê uma oportunidade a ela de falar. Né? Se ele te deu uma oportunidade, aí você fala. Se não der, você vai para a oração. Eu acho que o melhor aí é orar. Exato. É você orar, fazer um jejum, pagar um preço aí para a vida dele e tudo. Ou direcionar alguém para conversar com ele. Se você frequenta uma igreja, peça a alguém dessa igreja que faça uma visita para ele, que vá conversar com ele. Talvez você não é a pessoa certa para chegar até ele. Ele pode afastar de você conforme o tipo de relacionamento que já está. Eu digo ainda, Guerra, que eu acho tudo muito fresquinho ainda. Sim, você tomou uma decisão recentemente, né? Eu acho que conforme ele vai conhecendo a palavra, o ensino da palavra, vai conhecendo as escrituras, é muito mais fácil, né? E orando por ele, de ele percebendo, né, as coisas e tal. Né? E quem sabe até, de repente, essa moça acabe nessa caminhada tomando também uma decisão por Jesus. Não sabemos os planos de Deus, né? Que é exatamente o caminho melhor é esse. Né? Porque se ele for realmente consolidado na fé, não é? E ele receber os fundamentos e os princípios da fé, isso vai fazer com que ele se posicione de uma maneira adequada. Agora, chegar e colocando um impedimento nessa relação, justificando esse impedimento numa fé que ele ainda não está consolidado, não é? Você poderá não acabar com o relacionamento e ainda tirá-lo do relacionamento com Deus. Então, o melhor é que ele seja fortalecido no Senhor e nos fundamentos da fé, e aí ele vai saber qual a decisão tomar. Né? Exato. Nós temos aqui a participação do DDD 22, até uma reclamação que a pessoa faz. Ela diz assim: olá, bom dia, vocês colocam o número do telefone na TV e quando mandamos a mensagem, vocês não mandam uma resposta e nem leem. Então, para que coloca então o número, né? Muito obrigado. A pessoa não se identificou, uma pena, mas assim, eu só posso responder pelo esse tempo aqui do programa, né? Então, neste horário que nós utilizamos o celular e este número da emissora, que é da emissora, da Rede Super, então eu posso responder por esse tempo aqui. Então,
todas as mensagens que são enviadas, a gente procura se esforçar ao máximo para a gente citar e ler aqui, mas graças a Deus, por um lado, tem vindo muitas participações, não é? Então a gente não consegue aqui mencionar todas, né? Em função do nosso tempo de programa, que são 45 minutos. Né? Quando é pedido de oração, então nós oramos e apresentamos todos esses pedidos de oração diante do Senhor. Então é essa postura que nós tomamos aqui e procuramos, não temos tempo de responder, digitar aqui, porque eu não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo. Não é? Estar atento ao que está acontecendo no programa, responder as mensagens aqui, até que porque muitas vezes tem respostas que não é só uma linhazinha, né? E a gente precisa assim, ser um pouco mais profundo. Então a gente procura responder aqui ao vivo e aí nós interagimos juntos aqui para responder, tá bom? Então essa é a nossa posição e aí dando uma resposta para a irmã, tá bom? Agora, o que diz respeito aos outros horários aqui da emissora, aí a responsabilidade é da emissora, tá bom? Olha, nós temos aqui no versículo 19 e 20, que fala assim: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então nós temos aqui, nesse sentido, ele os instruiu acerca de como lidar com as dificuldades. Não é? Isso aqui é muito interessante, porque muitas vezes você tem que deixar o Espírito Santo agir. Né? O Jesus falou, olha, muitas vezes não preocupe com o que há vez de falar. O próprio Espírito de Deus vai te direcionar naquilo que deve falar. Então, muitas vezes nós devemos esperar que o Senhor nos instrui aquilo que devemos falar. Não é isso? E é muito interessante, Guerra, porque muitas vezes nós não temos realmente as respostas para todas as coisas e nem devemos ficar, e eu acho que esse é o aspecto do ensino de Jesus, ficar preocupados em o que nós vamos responder ou o que nós vamos falar ou deixar de falar quando essas situações acontecerem. Sim. Então, é uma maneira, Jesus ele adverte e fala que vai acontecer. Depois, em contrapartida, ele fala assim, mas não se preocupe, não ande ansiosos com isso, porque na hora que vocês estiverem nessa situação, a palavra certa vai vir na boca de vocês. E se não vier palavra nenhuma, fique calado. Não fala. Né? Jesus ficou calado, não é? E isso, muitas vezes, fala muito mais, né, do que se ele tivesse falado alguma coisa. E aqui nós temos só um pedido de oração, né, lá da terra do pastor Rogerinho, de Valadares, né? Oxe, vou estar lá esse final de semana. Olha aí, ó. Aí, então, tá pedindo vendo? oração pela mãe, não se identificou, ela está correndo perigo de vida, então orem por ela, por favor. Então não sabemos quem é, mas nós vamos fazer essa oração. Agora pedir para o pastor Guerra fazer essa oração. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos cada vida, cada pessoa que ligou, essa pessoa que a mãe está passando por problema, Amém. Pai, nós pedimos que o Senhor alcance ela, Pai, e as outras pessoas também que estão passando por situação difíceis, por dúvida, enfermidade, problema depressivo, ansiedade, Pai, alcance a cada um e restaure na autoridade do nome de Jesus. Nós decretamos, Senhor, como o texto aqui, o Senhor Jesus falou sobre a vitória, e nós decretamos a vitória na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.